Você vai assistir Em Destaque. Oferecimento Karcher. A Karcher tem os melhores equipamentos de limpeza. Encontre o seu na Difemac Ferramentas. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque. Que bom ter a sua audiência e a sua companhia, tanto pela TV5 quanto pela Record News. Hoje no programa nós vamos falar sobre a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. A crise econômica, como essa pandemia está impactando diretamente na economia aqui no Brasil e no restante do mundo. O meu convidado é o economista Antônio Marcos Machado. O programa Em Destaque já está no ar. Seja mais uma vez bem-vindo ao programa Em Destaque, você que nos acompanha pela TV5 e também pela Record News. Como eu disse, meu entrevistado de hoje é um economista, Antônio Marcos Machado. Antônio Marcos, que prazer te receber aqui. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, prazer é meu também. Um grande abraço para você. Prazer te receber, Antônio. Olha, e para falar desse momento que a gente está vivendo, né? Um momento de pandemia desse novo coronavírus, uma pandemia que, como o nome já diz, né, atinge todos os continentes, atinge o mundo inteiro, né, e tem gerado aí um impacto econômico, acho que como há muito tempo não se tinha visto, né, esse impacto. Eu queria que você comentasse um pouco, para a gente começar, vamos começar no nível de Brasil, né? Como que o Espírito Santo, Brasil, tem sentido esses impactos, já que isso já começou bem antes, lá atrás, em outros países, né, lá na Ásia também. Exatamente, o mundo sentiu muito, né, e foi pego desprevenido, todos foram pegos desprevenidos, foi uma surpresa imensa, nenhum planejador, nenhum visionário conseguia imaginar uma situação como essa. Claramente, né, alguns países do mundo estão conseguindo superar melhor, sejam porque têm mais recursos financeiros, uma estabilidade política e social maior também, ou porque adotaram medidas muito mais rápidas. No caso do Brasil, o que fica evidenciado agora é que a política econômica do Paulo Guedes, a proposta do Paulo Guedes, é importante. O que nós estamos observando é que, com todo respeito a todas as políticas econômicas anteriores, sim, a herança é muito ruim. A gente tem um sistema de saúde pública sem investimento, que está heroicamente, aí todos os trabalhadores do sistema de saúde merecem todos os elogios, todas as honras, sim, mas que foi um sistema que recebeu muito pouco investimento ao longo do tempo e se mostra importantíssimo hoje. Também na questão da infraestrutura. O país não recebeu investimento de infraestrutura e para ele se recuperar dessa pandemia, voltar a uma atividade econômica mais forte, vai demorar mais. Então, são heranças que nós lamentamos as políticas econômicas anteriores. Essa política mais liberal, em que o governo fica menor, mas ele tem condição, porque ele vai gastar objetivamente, né, no saneamento, na moradia, na segurança, na infraestrutura. Sobra mais dinheiro, então, para ele fazer de forma bem feita. Sim. E o mercado, a atividade econômica, vai assumir via concessões, privatizações, licenças, autorizações, parcerias, o que tem que ser feito. Então, eu creio que o melhor é, superando esse problema econômico, né, o governo volte ao trilho da economia liberal que o Paulo Guedes estava propondo. O que não quer dizer que a parte social da política econômica vai ser esquecida, absolutamente. É que vai ter mais recursos, mais gente trabalhando objetivamente na parte social. Agora, doutor Marcos, você cita, por exemplo, aí essa política social dentro, né, essa visão social talvez dentro da pasta da economia, né? O governo federal anunciou uma série de medidas, né, para que a população tenha um suporte nesse momento de dificuldade, né? Tem aí o auxílio emergencial de R$600, né, para, enfim, trabalhadores autônomos, né, enfim, algumas outras pessoas também que entram nessa categoria, nesse sistema, e também uma ajuda aí para as empresas com financiamentos. Na sua avaliação, essas medidas de fato vão atender, vão chegar vão ter êxito, vamos falar assim, para amenizar essa bomba, né, que o país está passando, essa tempestade? Eu creio que sim. Muita gente pensa que poderia ser maior, essa ajuda do governo poderia ser maior. Mas o governo, ele tem uma consciência fiscal, ou seja, nós não podemos também comprometer gerações futuras para resolver um problema hoje. Ele está fazendo uma parte muito intensa dos países emergentes. É o que mais colocou dinheiro no mercado. Quer dizer, os americanos colocaram 14% do PIB.
se a gente chegar a 6, 7, 8% do PIB, é uma proporção muito boa. Sim. Então está fazendo, e com bastante. Às vezes a gente critica, poxa, mas os meus R$600 não chegou ainda. Mas o empresário, poxa, eu queria aquele empréstimo, não consegui ainda. Os americanos também não estão conseguindo, é a maior economia do mundo. Sim. Eu tenho um amigo que mora lá, uma família, Sim. chegou um cheque de $2.900. Um cheque pelo correio para ele ir lá receber, demorou demais. Auxílio do governo lá. Auxílio do governo. Então, eu creio que o governo está fazendo a sua parte, mas o que a gente percebeu também é que não existe poupança no país. Nenhuma empresa aguentou ficar 2 meses sem faturamento. Ou seja, ninguém está guardando dinheiro. As pessoas não aguentaram ficar 2 meses sem salário. E o governo não aguenta bancar 2 meses de depressão ou de recessão. Então, uma coisa que vai surgir depois disso é o que o americano chama de prospectiveness, né? É a preocupação com o futuro. Tá bem, eu tenho meu pequeno negócio, meu custo fixo é R$2.000 por mês. Se eu ficar 2 meses sem faturamento, eu preciso de 4.000 para pagar meu custo fixo. Vou salvar isso. Não, ninguém tinha essa preocupação que vai passar até agora. E o governo fica, então, com essa necessidade imperiosa, claro, e tem que fazer mesmo, de gastar dinheiro mais do que ele pode e fazer um rombo fiscal tremendo que durante décadas ou pelo menos 10 anos nós vamos pagar. Você acha então que possivelmente esse impacto ele vai levar um bom tempo para ser recuperado no país? Vai. Alguns países vão se recuperar mais rápidos porque, como eu disse, tem uma infraestrutura pronta, uma educação das pessoas. Financeira? Educação de comportamento social. De comportamento social mesmo. Eu vou obedecer, por exemplo, ao isolamento. Porque ele é bom para mim e é bom para a coletividade. Claro. Nem sempre o que é bom para você é bom para a coletividade. Eu vou obedecer as leis, vou obedecer as normas, o isolamento, ou a liberação, ou não isolamento, mas eu tenho uma consciência cidadã que vem da escola, que é um fracasso no Brasil também. Sim. Por isso que essas políticas, quando foram feitas, não valorizaram a educação e tem que ser valorizada. Agora, o Brasil sai, eu acredito que sai com mais capacidade que os países da América Latina e sai com uma coisa que é importante, né? Os empresários, eles entenderam que eles vão ter um papel estratégico fundamental no Brasil. Nós dependemos intensamente da classe empresarial. Claro. Não tem outra. O governo vai sair com um rombo fiscal brutal, imenso. Não deverá mais fazer, vou fazer estádio, fazer campo de futebol, vou fazer ponte, vou fazer ferrovia no Nordeste. Não. Isso quem tem que fazer é a classe empresarial. Para que ela faça isso, ela tem que ter taxa de juro barata, acesso a crédito, porque o bom empresário, o Schumpeter já dizia isso, né? Ele usa muito crédito. Sim. Né? Então, taxa de juros. E sabe usar bem, né? Sabe usar bem, porque com esse crédito, ele gera emprego. Sim. Agora, mas eu não tenho lucro, mas é claro que ele tem lucro. Ele tem que ter lucro porque ele vai pagar o salário, ele vai pagar o imposto. Com o imposto, o poder público cuida de saúde, educação, segurança, mobilidade urbana. Nós vemos aí o caos também na mobilidade urbana. Estamos numa pandemia, nossa senhora, tem pouco ônibus e muita gente. Aí fica uma lata de sardinha. Sim. Então eu tenho muita confiança que a gente vai se recuperar, mas preservando a classe empresarial, por exemplo, apoio agora financeiro mesmo, mete a mão no caixa mesmo. Eu sou contra injetar dinheiro. Injetar dinheiro, eu sou contra emitir moeda. Mas fazer empréstimo internacional e injetar dinheiro na mão do empresário, que é esse que vai gerar emprego. Sim. O setor público, ele tem que gerar emprego nessas áreas que eu te disse. Sim. O funcionário público, ele é importantíssimo. Quem é que está agora salvando a sociedade brasileira? É o funcionário público, da área de saúde, é paramédico, é policial militar, Nunca se deu tanta importância, né, ao SUS, por exemplo. Nunca se viu essa importância do funcionário. Tem que ter o funcionário público, ele é importante. Se ele tem estabilidade ou não, é outra coisa. Mas nós vamos mexer no salário dele. Olha, mexer em salário é gestão salarial. Gestão de pessoas é não demitir, eventualmente reduzir a carga horária de trabalho, fazer um home office. Deixa ele trabalhar em casa. Ele vai economizar para ele o combustível, o trânsito vai ficar melhor. A propósito, que é uma modalidade que entrou muito, veio com muita força durante essa pandemia, né? O home office. Vem para ficar. Vem para ficar, né, Fabiano? A gente falava tanto disso, várias pessoas falaram, não, isso não vai dar certo, isso não dá certo, eu não tenho condição de trabalhar em casa, vou me distrair. Está todo mundo achando ótimo, a produtividade das empresas aumentou. Sim. Né? Tem empresas que estão com 500 pessoas no home office. O Facebook vai ficar direto. A XP Investimentos está todo 100% em home office. E a produtividade lá em cima, porque a pessoa ganha felicidade. Está em casa, né? Ela está em conforto, né? E aí vem a valorização do ambiente familiar.
Olha o que essa pandemia fez, né? O ambiente familiar. As pessoas estão revisitando as suas memórias, a sua coleção de histórias, estão dando valor ao que ela não dava, porque a vida era um massacre. Você saía de casa às 7 horas da manhã, pegava um ônibus ou um carro, entrava numa sala de trabalho, parava um pouquinho para almoçar, saía às 6, 7 horas da noite, pegava um trânsito brutal, chegava em casa, na televisão. Cadê a família? Cadê os valores? Cadê os amigos? Cadê o que você fez na vida? Então, o cara tem 60 anos, puxa, olha, eu fiz essa viagem, eu fiz esse passeio. Valorizando os pais, valorizando os irmãos. Sim. Olha, então isso tudo é um saldo positivo que a gente tem. Por isso que eu tenho esse otimismo que a gente vai dar a volta por cima. Porque o brasileiro é um povo trabalhador, Sim. É um povo cordato, e ele nunca perde a esperança. O brasileiro sofre. Mas agora, não desiste, né? Não desiste, apesar da classe política. Apesar da classe política, inclusive esse é o assunto do nosso próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo porque eu acho que talvez mais complexo ainda do que a crise criada pela pandemia, né, que ninguém tinha como evitar, né, de imediato, mas a gente vive também uma crise política inclusive em política e institucional, Sim. Talvez como a gente nunca viu na história. Você está né? corretíssimo. Uma briga entre poderes aí. Mas eu quero que o Antônio Marcos comente isso pra gente no próximo bloco. É bem rapidinho, a gente volta já com o programa em destaque. Você está assistindo Em Destaque. Oferecimento Karcher. A Karcher tem os melhores equipamentos de limpeza. Encontre o seu na Difemac Ferramentas. Nós estamos de volta no nosso programa, hoje recebendo em destaque o economista Antônio Marcos Machado, nosso convidado, comentando um pouco dessa crise gerada aí pela pandemia do novo coronavírus. Antônio Marcos, no bloco anterior, já comentou um pouco sobre como talvez vai ser essa recuperação, né, do Brasil e do mundo. Ele citou um pouco aí alguns exemplos também e, inclusive, algumas ações que o governo federal tomou para tentar minimizar o impacto na sociedade. Isso aí com o empresariado e com a população em geral. Agora, Antônio Marcos, no finalzinho do bloco eu comentei que talvez a gente esteja vivendo uma crise institucional e política que pode talvez agravar ainda mais. Na sua opinião, isso agrava os nossos problemas, talvez econômicos, daqui para frente? Com certeza. A influência da política na economia no Brasil, ela é secular, né? Desde Getúlio, a partir de Getúlio, isso ficou muito claro e sempre foi prejudicial. Só que agora, com essa pandemia, a política vai deixar de ser essencial. As pessoas aprenderam, tanto os empresários como cidadãos, as instituições, bancos, organizações, entendem? Nós não precisamos mais tanto assim do político. O político era essencial. O político era um caminho de você conseguir uma solução, seja de forma honesta ou desonesta, não queremos julgar ninguém, mas era um caminho a Brasília, Sim. Era um caminho para uma fonte de recursos. Essa ideia de menos Brasília e mais Brasil é interessante. Sim. Não, peraí, os estados não vão mandar o dinheiro para Brasília para receber. O tributo é pago aqui, então é gasto aqui. Sim. Se você vai estudar na universidade americana, tem a universidade particular que é paga e tem a universidade pública, estadual, né? Sim. É paga também, mas muito mais barata. Se você é residente naquele estado, você paga imposto ali, a sua mensalidade é mínima. Mas se eu resido no Rio de Janeiro e venho estudar aqui, a minha mensalidade é porque eu pago imposto lá. Sim. Então, a política está tão ruim, mas ela está tão assim, contraprodutiva, que chega a ser vexaminosa em relação à nossa imagem com os outros países, né? Instituições fortes como o Supremo Tribunal Federal, o Congresso, a Presidência da República, governadores também no embate com o Presidente da República de forma desnecessária. Sim. Aliás, é bom fazer um elogio ao governador do Estado, Renato Casagrande, uma postura estadista, uma postura corajosa. Tem conduzido muito bem, eu acho, essa crise aqui no Tem que fechar? Tem. Vamos abrir gradualmente? Vamos. Vai ser seletivo? Não vai ser seletivo? Discute com a sociedade. Mas esse embate aberto que alguns governadores, eu posso citar, todo mundo está acompanhando. São Paulo, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, lá, que faz uma coletiva todo dia. Um bate-boca 6 horas da tarde, parece que é missa. E é isso. Isso não produz. E a gente está comentando isso sem aqui se posicionar e escolher lado. Ninguém. Eu acho que talvez cada um deles tenha a sua razão. Tem a sua razão. Talvez. Eu não sei se a postura, talvez, do presidente da República tem sido muito coerente, talvez, porque, né, o presidente da República, às vezes, parece que, além de presidente, também ele é médico, ele é pesquisador, ele é cientista, quer indicar o uso de remédios que a própria Organização Mundial da Saúde não está indicando. E, talvez, querendo pressionar a reabertura do comércio, a gente entende a pressão
né, dos empresários, entende a necessidade, né, eu penso, Antônio Marcos, do funcionamento disso, mas talvez não seja daquela maneira, né? Ele é o grande causador dessa confusão toda. Ele é o estupim, porque aí você tem um político que ele tem um pavio mais curto, ou que ele tem uma pretensão política mais à frente, que tem um trampolim, né? O prefeito quer virar governador, o governador já quer virar presidente da República, então o prefeito, o presidente da República, foi o estupim, ele acendeu essa faísca, e então o país está todo assim em chamas. E tem que acabar, o presidente tem que parar. Porque ele parece fazendo essas provocações, né? Parece um Don Quixote, né? Sim. Tudo é um adversário. Ele tem que parar com isso, tem que ser presidente, tem que ser estadista e não ficar polemizando com os outros. Essa polemização, isso é muito ruim para a sociedade, né? Então, ele tem culpa nisso, sim, porque ele alimenta isso, mas também, se você quer brigar comigo, eu não quero brigar com você, não vamos brigar. Não tem briga, exatamente. Não tem briga. Se eu não quero, não briga, é verdade. Tem que ter uma postura também dos governadores e prefeitos, no sentido de administra o seu estado, governa o seu estado, cuida das suas pessoas e deixa essa parte de polêmica para outro momento. Entrando ainda um pouco nessa parte política, Antônio Marcos, você citou o presidente da República, a gente tivemos aí alguns episódios, por exemplo, com os ministros da saúde, né? A gente está indo aí já para o terceiro ou quarto, acho que terceiro ministro, né? Que foi substituído, e alguns ali talvez por uma medida um pouco autoritária, digamos até do presidente, né? Não ficou satisfeito aí com uma entrevista dada pelo ministro anterior, que na minha opinião, inclusive na minha modesta opinião, é que como jornalista, como comunicador e totalmente apolítico, né? Não estou aqui fazendo defesa partidária, não mesmo. Sim. Mas, na minha opinião, o ministro, até então, ele estava tendo uma postura muito coerente no combate à pandemia. E parece que o presidente talvez não estava muito satisfeito, fez uma troca, o ministro não aguentou e saiu. Não se complica um pouco mais o problema também quando a gente vive uma pandemia, um problema de saúde pública, não só pública, no mundo todo, né? Mas no país. E o presidente fica trocando o ministro da Saúde, que é quem tem que gerir o problema. Talvez o problema esteja na cabeça ali do ministro da Saúde, né? É inaceitável. A postura do presidente nesse sentido é inaceitável. Um bom líder, um bom governante, ele tem que ter assessores que sabem mais do que ele. Especialmente no caso da medicina. Claro. Então, quando ele tem um assessor que sabe mais do que ele escolheu bem. Claro. Então, quando ele troca assessores que sabem mais do que ele, estão fazendo um bom trabalho, ele é incoerente. Isso é inaceitável. É ingerência, é interferir. Então, o Pazuello que está lá hoje, ele é muito bom em logística, é um militar exemplar, não tem nada contra ser militar ou civil, mas ali tem que ter uma pessoa que entenda, especialmente no momento crítico meio de pandemia, tem que ser uma pessoa do calibre do Mandetta, do próprio Tais, que estava começando a fazer um trabalho interessante, um bom trabalho inteligente, tem uma experiência muito boa. Então, isso é mais uma incoerência do presidente, que, com todo respeito a ele, ele deveria evitar fazer isso, se polemiza, alimenta contraditórios, uma coisa que não é aceitável para um estadista, um presidente de um país como o nosso. E talvez no pior momento para se fazer isso, né? Porque com a crise que a gente está vivendo... E alimenta muito também, você é da imprensa, eu sou quase que da imprensa, de tanto que entrevistas que eu dou, muito fake news, quer dizer, o jornalista sério, profissional, ele acaba competente. Ele acaba provocando uma perseguição, e aí que a gente fala como comunicação mesmo. E eu não falo isso pela emissora, eu falo pelo geral. Ele acaba alimentando uma perseguição à imprensa de uma forma geral, generalizada, que a gente vê jornalistas sendo hostilizados, né, na rua, em alguns lugares. Eu acho isso inaceitável, em defesa dos meus colegas jornalistas, independente de bandeira, de emissora. Não tem. O jornalista é como um paramédico, é como um enfermeiro que está saindo para cuidar de alguém. O jornalista, ele está indo da rua, se expondo para ele levar uma informação importante para a sociedade. Como é que ele pode ser assim agredido? Não tem partido, bandeira, PSDB, PT, PC. Eu não sou Bolsonaro. Não, eu sou a sociedade. Eu venho dar entrevistas, seja na rua aqui, porque eu me sinto nessa missão de tentar contribuir, de tentar levar uma informação. Então, assim como o jornalista tem que ser visto. E tratado com respeito, é uma profissão muito digna. Nós precisamos do jornalismo. Sem jornalismo não há futuro e não há história. Com certeza. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente continua conversando com o Antônio Marcos Machado, nosso convidado de hoje do programa em Destaque, trazendo um panorama econômico, né, dessa crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. Antônio Marcos, eu vou te pedir licença um minutinho, eu vou só dar um recado, a gente volta aqui rapidinho.
Lute contra o coronavírus. A Karcher tem os melhores equipamentos de limpeza para higienizar a sua casa e o seu negócio. Encontre o seu na Difemac Ferramentas, em Cariacica, na Serra, Linhares, Santa Maria de Jetibá e em Marechal Floriano. Testes comprovam, só a limpadora a vapor da Karcher elimina até 99,99% do coronavírus. Desinfete pisos frios, maçanetas, vidros e banheiros e fuja da pandemia sem utilizar produtos químicos. Encontre a Difemac Ferramentas nas redes sociais e garanta já a sua. Você está assistindo Em Destaque. Oferecimento Karcher. A Karcher tem os melhores equipamentos de limpeza. Encontre o seu na Difemac Ferramentas. Estamos de volta com o programa Em Destaque, hoje recebendo o economista Antônio Marcos Machado. Antônio Marcos, a gente comentando aí sobre essa crise, né, gerada pela pandemia do novo coronavírus, talvez um dos setores mais atingidos, né, mais impactados. Eu acho que a sociedade toda, além das mortes, né, tantas mortes que a gente está vendo, infelizmente, no nosso país, causadas por essa doença, mas o setor de turismo, né, porque como alguém vai passear, vai para algum lugar, o próprio turismo de negócios, como isso funciona você tendo esse vírus espalhado, né, pelo mundo inteiro. Então, o impacto é grande, né, nesse setor. Fortíssimo. A Europa, por exemplo, né, tem cidades que vivem do turismo, cidades na Suíça, na Itália, na França, que é aquela gastronomia local, aquela economia local, o agroturismo, estão sentindo muito, né? E a indústria do turismo, ele é muito forte. A gente fala muito no Roosevelt, com aquele New Deal, na Grande Depressão, como é que ele saiu daquela crise, fala muito de empresa e tal, mas ele gerou quase 5 milhões de empregos para jovens de 18 a 22 anos para cuidar de parques estaduais, fazendo trilhas, sinalizando. E isso hoje é uma fonte de renda para o governo americano e para os estados e municípios. Sim. Que tem milhões de pessoas lá. A Europa fez a mesma coisa também. Sim. Então o Brasil podia ter esse bom exemplo aí do Franklin Delano Roosevelt quando foi presidente. Sim. E arrumar emprego para conservação de parques, criação de parques estaduais e municipais que dão qualidade de vida e renda para os municípios, que é o que eles mais vão precisar. Sim, de fato, né? Eu acho que essa questão da geração de renda, do dinheiro, do movimentar o dinheiro, talvez é algo que a gente vai ver com um pouco mais de dificuldade, talvez nos próximos anos, pós essa pandemia. Né, o turismo aqui para o nosso estado do Espírito Santo, nesse sentido, é maravilhoso. Sim. Nós temos montanha, mar, então, você lembrou muito bem, é uma atividade econômica que emprega muita gente, dá visibilidade ao local, à economia local. Sim. Você tem um artesanato local, a produção local, e isso não é só pensar também na indústria, na empresa tradicional como a gente vê, mas nessa nova forma de você fazer o turismo, que em boa parte vai ser virtual também. Tá certo. Olha, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, Antônio Marcos. Disse que a gente poderia gravar 2, 3 programas, porque toda vez que eu encontro o Antônio Marcos, o papo flui bastante, a gente tem sempre bons assuntos. E eu sempre gosto de bater um papo com o Antônio Marcos, porque saem aqui boas ideias e boas reflexões, né? Mas eu quero te agradecer muito, viu? Que prazer te receber aqui. Obrigado pela presença. Realmente, espero que você volte mais vezes para poder abordar mais assuntos importantes com a gente aqui no programa. Sempre um prazer estar aqui com você, conversando e com os nossos amigos. Obrigado, Antônio Marcos. Boa noite, viu? Boa noite. Bom, você de casa, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Lembrando que nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, às 8h30 da noite na Record News e às 9h30 da noite na TV Sim. Também lembre de seguir a gente lá no Instagram, @Programa em Destaque e também @Fabiano Rossi. Uma boa noite para você e até o nosso próximo encontro. Você assistiu Em Destaque.
Oferecimento Karcher. A Karcher tem os melhores equipamentos de limpeza. Encontre o seu na Difemac Ferramentas.